Galera, que capítulo foi esse, né, meu? Cá entre nós, a expectativa tava alta, mas o autor conseguiu se superar. O capítulo 17 de Kagurabachi chegou com tudo, mostrando a luta insana do Sojo e do Chihiro, que aparentemente encerrou esse primeiro grande arco, e ainda por cima salpicou diversos diálogos interessantíssimos entre os dois durante essa luta. Bora pra mais uma análise e ver tudo que rolou nesse capítulo? Só bora então! O capítulo começou mostrando agora a visão do Sojo no momento em que eles desapareceram do campo de vista e começaram a luta. 8 centésimos de segundo se passaram dos 12 segundos que eles tinham para terminar a luta. No primeiro choque de espadas, começa o diálogo entre os dois. E aí o Sojo oferece dangos pro Chihiro comer, mas ele diz que não gosta de coisa doce. Dango é um doce japonês tradicional, que são essas bolinhas aí que são servidas no espeto. Sojo diz que quer ter uma conversa sincera com o Chihiro, mas a sede de vingança do Chihiro tá atrapalhando o negócio. Aí, o Sojo prossegue dizendo que ele reconhece a convicção do Chihiro, apesar de estar discordando dele. E o Chihiro retruca, dizendo que então o Sojo reconhece que não é digno da espada, mas o Sojo não pensa da mesma forma que o Chihiro. O Sojo diz que ele utiliza a espada para matar seguindo suas próprias convicções, e isso até é reforçado depois. Então, o Chihiro começou a defender o ideal do seu pai, o Kunishige Hokuhira, enquanto que o Sojo foi pouco a pouco quebrando a visão que o próprio Chihiro tinha das espadas mágicas e uma visão meio que pura demais do seu pai. Primeiro, que a principal mensagem deixada pelas espadas é a morte, e o próprio pai do Chihiro deixou muito claro isso. E segundo, que o Sojo acredita fielmente na visão que ele mesmo criou do pai do Chihiro, e por meio dessa visão ele até conseguiu dominar uma das espadas mágicas. Então quer dizer que ele não necessariamente estava errado sobre as convicções dele. Da mesma maneira que o Chihiro quis voltar e salvar a Char das mãos do Sojo. Isso é reforçado pela própria resposta da Kuregumo no capítulo passado, que se fortaleceu diante da dificuldade que o Sojo estava passando, assim como pela resposta da Enten, que também se fortaleceu pelo desejo de salvar a Char a qualquer custo. E enquanto eles conversam, até é mostrado uns membros do Kamunabe aí no pós-batalha. A máscara do mascarado caída no chão, separada do corpo dele, indicando que ele provavelmente ou está inconsciente à beira da morte ou morreu mesmo, e o corpo do líder da equipe soterrado no fundo do mar. Não me parece que ele vai morrer, né? Até porque o líder da equipe não tomou tantos danos, mas ele tá ali bem complicado, com uma rocha gigante prendendo ele no fundo do mar, né? Voltando pra conversa, o Sojo afirma que a Kuregumo aceitou a convicção dele e embarcou no caminho do massacre, fazendo referência ao que ele fez com o Kamunabe e sobre a resposta que a espada deu pra ele. Isso foi o suficiente para afetar o psicológico do Chihiro, que acreditava até hoje que as espadas eram utilizadas para proteção e não aceitava a utilização delas para o mal. Mais uma vez, o Sojo conseguiu quebrar um pouco do psicológico do Chihiro, e isso foi o suficiente para o Chihiro dar continuidade à luta. Em um movimento descuidado, o Chihiro tenta tirar a espada da mão do Sojo no chute, abrindo a sua guarda, mas ele troca a espada de mão e contra-ataca o Chihiro. Para diminuir os danos, então, o Chihiro sacrifica o seu braço direito, que é cortado impiedosamente pela Kuregumo, que ele tanto queria salvar das mãos do Sojo. Restam agora 9 segundos e 4 centésimos de segundo na luta entre os dois. E agora a gente tem que fazer uma pausa obrigatória para falar da ousadia do autor de arrancar o braço do Chihiro no 17º capítulo de Kagurabachi. Claro, é uma tendência aí que já está se seguindo, né? Trazer umas propostas mais seinen, algumas lutas que tem muito a perder, sacrifícios têm que ser feitos, mas Kagurabachi já deixou bem claro desde o início que sacrifícios têm que ser feitos mesmo. Até porque o Chihiro já perdeu o braço no capítulo 17. Fora que ele já estava todo prejudicado nos outros capítulos, e se não fosse a curinha da Char, ele não estava nem conseguindo utilizar seu braço esquerdo, que estava completamente incapacitado. Mas nisso a gente já percebe que é realmente uma proposta seinen. Kagurabachi nesse quesito está mais aproximado de Jujutsu Kaisen, porque, pô, como é que o Chihiro vai recuperar o braço? Beleza, já no capítulo passado foi mostrado que a Char consegue curar o braço do Chihiro, mas uma curinha num braço e fazer uma cirurgia, colocar o braço do Chihiro de volta, são coisas completamente diferentes, né? Então assim, claro, eu também tenho fé que a Char vai conseguir fazer isso, mas como ela usou o poder dela pela primeira vez em outra pessoa no capítulo passado, não vai ser tão do nada que vão colar o braço do Chihiro de volta. Talvez ele fique um tempo sem o braço ainda, até que a Char desenvolva o poder suficiente pra colar esse braço aí. A não ser que, sei lá, o poder da amizade, mas eu acho bem interessante e bem positivo pros shounen de batalha que existam mais consequências nas lutas, porque você pode ver, início de One Piece, início de Black Clover, início de Bleach, início de Hunter x Hunter, não tem muitas consequências pros protagonistas.
mais. Você já vê que Kagurabachi traz essa consequência desde o começo, então já traz uma apreensão a mais pra gente ficar acompanhando as batalhas, porque a gente sabe que pode dar ruim a qualquer momento. A partir do momento que o autor não se importa em sacrificar partes do protagonista, como o caso do braço, ou outros personagens, você já fica apreensivo pra saber quem será que vai morrer na próxima. Um pouquinho mais parecido aí com Chainsaw Man também. De volta à conversa, Sojo pergunta pro Chihiro se ele ainda se considera o único sucessor do Kunishige, né, do seu pai. E também ele continua falando que ele sempre acreditou que ele era o único sucessor legítimo, mas ele estava enganado, até porque ele reconheceu o potencial do Chihiro como sendo um sucessor legítimo. E também, como comprovado pelo Sojo, qualquer um pode se tornar o sucessor de Rokuhira desde que ele tenha as convicções aceitas pela espada. E isso também traz um sentido a mais para a batalha dos dois, porque já que qualquer um pode ser um sucessor, a convicção mais forte vai vencer. Essa batalha tem um sentido maior porque é uma batalha de convicções para ver quem tá mais certo sobre as espadas mágicas. Isso vai definir qual o sentido das espadas mágicas tá certo. Elas servem para proteger? Elas servem para matar? Elas servem para os dois? Restam agora 7 segundos e 68 décimos de segundo para a batalha acabar. O Sojo pensa rapidamente uma estratégia ali contra o Chihiro e percebe que a sua única chance vai ser canalizar toda a sua energia que sobrou em um próximo e último golpe fatal. O Sojo então concentra o seu poder e acumula o dobro da força que o seu corpo é capaz de suportar, mas isso custou bastante tempo. O Sojo parte para o ataque e se aproxima das costas do Chihiro, preparado para matá-lo. Faltam então apenas 3 segundos para a batalha ser decidida. E galera, a partir desse momento a conversa se mescla com a batalha e vira um turbilhão de emoções e informações. Então antes da gente prosseguir para a reta final aí da luta, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e apoiar a gente, porque a gente está trazendo conteúdo de Kagurabachi todas as semanas que tem capítulo novo, para vocês estarem sempre atualizados sobre as novidades de Kagurabachi, sobre as teorias, sobre as colocações de Kagurabachi nos rankings da Shonen Jump, para saber se o mangá corre risco de cancelamento ou não. E vocês que curtem esse tipo de conteúdo, curtem Kagurabachi, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho, porque toda semana a gente vai estar trazendo conteúdo fresquinho para vocês e a gente tem certeza que vocês vão gostar muito do nosso canal como um todo. Então dê uma chance, façam essa boa ação pra gente, a gente agradece demais por vocês estarem apoiando a gente. O apoio de vocês é importantíssimo para a gente crescer como canal nessa plataforma, então muito obrigado mesmo por todo mundo que tirou esse tempinho para apoiar, porque é muito rápido, é muito fácil e ajuda demais. Voltando agora para o capítulo. Lembra quando o Chihiro disse que não gostava de doces logo no início do capítulo, no início da conversa entre o Sojo e ele? Pois bem, agora ele finalmente decide provar da verdade e engolir a seco o dango que o Sojo ofereceu. Isso dá um contraste legal, né? Porque o personagem do Chihiro é um personagem amargurado, imerso na sua própria ideia de vingança, então pra ele realmente faz sentido o personagem não gostar de doce. E agora ele tendo que provar o doce como quebra dessa expectativa, como verdade, é algo muito interessante. E paralelamente a esse acontecimento, o Chihiro desvia do ataque às costas feito pelo Sojo e corta uma parte da sua roupa. E ao mesmo tempo ele se lembra das frases do seu pai, que em nenhum momento negou que as espadas foram feitas para matar e inclusive disse que não tem maneira certa de enxergá-las, validando novamente ambas as convicções, tanto do Sojo quanto do Chihiro. Mostrou também mais um quadro do Kamunabe, dessa vez do Lourinho, e uma frase: "Acho que as espadas mágicas não têm espaço nesse mundo." A frase faz muito sentido pro loirinho, mas logo no quadro de baixo mostra que essa frase se aplica tanto pro Sojo quanto pro Chihiro. Foi algo que eventualmente ambos perceberam. O sentido dessa conversa finalmente veio à tona, porque além de ser uma conversa para decidir quem é o verdadeiro sucessor, qual a convicção mais forte, essa também foi uma batalha que quebrou completamente o psicológico do Chihiro e fez ele repensar sobre o sentido das espadas. Enquanto que ele acreditava fielmente que as espadas eram criadas para proteger ele e mataria todos que tentassem utilizar ela pro mal, ele percebeu que as espadas funcionam tanto pro bem quanto pro mal, depende unicamente da convicção de quem tá utilizando. E por isso que ele chegou à conclusão de que seria melhor que as espadas não existissem. Eu não sei se vocês perceberam, né? O diálogo estava ocorrendo durante a batalha, ou seja, as espadadas, entre aspas, eram o diálogo que eles estavam tendo, então não houve nenhuma conversa física acontecendo. O Chihiro então, finalmente e relutantemente admite que ambos são os sucessores do seu pai e que, portanto, estão no mesmo patamar um do outro. E a conversa é finalizada com a declaração de Chihiro que diz que o único desejo que ele tem nesse momento é matar o Sojo. Nos segundos finais, o Chihiro desvia desse golpe do Sojo e decepa o braço esquerdo do seu arqui-inimigo. E isso aconteceu porque o Chihiro acumulou ainda mais energia que o Sojo e possuía a força acumulada de 3 vezes a capacidade do seu corpo, ultrapassando a velocidade e força do Sojo. Faltam agora apenas 1 segundo e 47 décimos de segundo para a batalha acabar. O Chihiro parte então para o golpe final, enquanto que o Sojo reage a esse golpe. Faltam 89 décimos
de segundo. A 1 milímetro de distância do golpe do Sojo, o Chihiro desativa o Nishiki, portanto cancela sua velocidade e ativa o Kuro, evitando o golpe do Sojo e preparando o último golpe que definiria a luta de uma vez por todas. Ao barulho da forja do seu pai, talvez com um pouco de ressentimento pelo que ele estava prestes a fazer, o Chihiro desfere o Kuro mais forte da sua vida, despedaçando todo o cenário à sua volta, inclusive a Kuregumo, que foi quebrada. E é assim que acaba o capítulo 17 de Kagurabachi, e aparentemente aí seu primeiro grande arco. Galera, não tem como não falar que a qualidade do capítulo foi absurda, principalmente de composição de cena, de traço, de enquadramento, de ritmo, foi tudo muito bem arquitetado pelo autor. Tudo bem, ele ficou 2 semanas sem publicar nenhum capítulo, mas galera, pelo amor de Deus, ficou muito bom, do início ao fim. A gente vinha comentando que tinha algumas inconsistências aqui e ali, às vezes tinha um cenário mais bonito que personagem na tela, mas cara, nesse capítulo em específico o cara superou em tudo, tanto no hype, porque realmente até eu fiquei hypado. Eu que já vi muito shounen, já vi muito anime, eu sou um cara mais cético pra essas coisas. Fiquei hypado, caí no hype também, negócio absurdo, muito bem feito mesmo. Então a gente tem que dar esse crédito pro autor, você gostando ou não de Kagurabachi, pô, tem horas que você tem que falar. Ficou muito bem desenhado. E tem que lembrar também que esse é o primeiro mangá serializado do autor. E ele já tá fazendo um trabalho nesse nível. Agora, pô, o Takeru Hokazono, o sensei, o monstro, o Gold, o autor de Kagurabachi, ele tem que fazer tanto a história quanto os quadros, pô. Então ele tem muito mais trabalho pra fazer e ele tá dando conta, deu pra ver que 2 semaninhas foi o suficiente pra deixar pique. Então realmente parabéns pro autor por trazer essa qualidade absurda nesse capítulo importante pra série. E agora então indo pro conteúdo do capítulo em si. Galera, pelo que deu pra entender, o Sojo realmente foi derrotado, porque eles tinham apenas aqueles 12 segundos pra batalhar e quem deu o golpe final foi o Chihiro. Então acabou o Sojo. Mas agora, galera, agora que o Chihiro destruiu uma espada, que apareceu até aqueles quadros iniciais do Chihiro ajudando o seu pai na forja, será que ele se lembrou relutantemente do trabalho que o pai teve pra forjar aquela espada e ele agora tá destruindo o trabalho do seu pai? Ou aqueles quadros sirvam pra mostrar que talvez no futuro o Chihiro vire um ferreiro e reforge as espadas do seu pai pra servirem ao seu próprio propósito? Na verdade ficou bem claro que ele estava relutante em quebrar a espada, mas talvez seja um passo muito importante, porque foi uma mudança de perspectiva. O Chihiro queria coletar todas as espadas de volta e agora ele começou a destruir elas. Será que ele vai destruir e reforjar depois, ou ele simplesmente vai destruir todas? Vamos ver daqui pra frente. Não ficou bem claro o que vai acontecer, mas mostrou a coragem do Chihiro em quebrar um dos trabalhos do seu pai. E com isso, o autor já preparou a gente pro próximo arco que vai ter, porque se nada acontecer nesse meio tempo, o próximo arco vai ser do leilão da Shinichi. E agora vamos falar de uma coisa muito importante, que primeiro é o toque e o lançamento do mangá, que estão de certa forma relacionados. Vamos lá primeiro pro toque. O que é o toque? É uma votação semanal realizada na Shonen Jump para definir quais são os melhores mangás da semana. E isso é feito por meio de um aplicativo da própria Shonen Jump, eu já vou comentar sobre isso com vocês. E Kagurabachi está em 17º de 21. Então, sim, Kagurabachi tá ruim das pernas. Mas tudo indica que ele vai ser o único dessa nova leva de mangás que vai ser salvo. E o que vai definir se ele vai continuar por um bom tempo ou não, ou seja, um momento muito decisivo mesmo, são as vendas do primeiro volume que vai lançar dia 2 de fevereiro. E é aqui que eu vou entrar com uma iniciativa bem legal que tá tendo da galera BR mesmo, que é o site kagurabachi.com.br. Lá nesse site, eles te ensinam passo a passo para vocês conseguirem tanto assinar a Shonen Jump para vocês poderem participar desse toque, dessa votação, para jogar Kagurabachi para cima, quanto comprar o primeiro volume na pré-venda direto do Japão. Então você pode assinar por, se eu não me engano, R$33 mensais a Shonen Jump para você conseguir votar no toque e então conseguir jogar Kagurabachi para cima, pra galera ver que Kagurabachi tá dando certo e diminuir a chance dele ser cancelado, que já são bem baixas. Ou você pode comprar o primeiro volume no Japão. Caso esse primeiro volume de Kagurabachi venda mais que 10 mil volumes, é o suficiente para que ele seja salvo definitivamente e continue aí como um potencial muito grande da Shonen Jump. E para você que quer muito ajudar Kagurabachi, quer comprar o primeiro volume direto do Japão, você pode seguir os passos que vão estar no site, que a gente vai deixar na descrição, mas basicamente custa em média, e o mangá é barato, tá? O mangá no Japão tá custando 20 e poucos reais, que seria aqui no Brasil, então não tá caro não tá caro não, é mais ou menos o preço daqui. O problema é que tem que pagar o frete, né? Eu testei, eu fui lá para ver quanto que custava o frete, e o mangá mais o frete pro Brasil custa em média aí 120 reais, então é caro, é muito caro, é quase 100 reais de frete. Mas, se você quer apoiar Kagurabachi, você gosta muito da obra, existe a possibilidade de você fazer isso comprando direto do Japão a pré-venda do primeiro volume. Então, tá aí a possibilidade para vocês. Mas agora, galera, comentem. O que vocês acharam desse capítulo? Vocês também concordam comigo, tanto em momentos técnicos, quanto em momentos do próprio mangá, que foram muito legais, a conversa dos dois, a metáfora da conversa, né, que eles estavam conversando com as espadas. Pô,
comenta o que vocês quiserem aqui na aba dos comentários. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever, de ativar o sininho. Se você também caiu de paraquedas nesse vídeo e acha que a gente só faz vídeo de Kagurabachi, não, galera, a gente faz vídeo de teoria de One Piece. Você que está acompanhando o One Piece aí, a gente fez uma teoria sobre o Kuma e quem são os D, que tá muito interessante, é uma teoria inédita no YouTube, ninguém juntou todas essas informações que a gente fez nesse vídeo, tá muito interessante, você pode ver nesse card acima também. Se você tá interessado em ver análise de anime, quero uma sugestão, tem no canal também, tem análise semanal também que eu fiz há muito tempo, tem de Mushoku Tensei, Vinland Saga, etc. Tem também Sommelier, que é o nosso quadro sobre análise psicológica de animes, que é uma coisa quase que inexistente aqui no Brasil, então pode ver aí também, que tá muito legal. E, enfim, galera, aproveitem o nosso canal, muito obrigado por todo o apoio de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Fui, galera, valeu!